Então, boa noite, colegas, meninas, meninos e afins todos. Estamos iniciando hoje, então, o nosso grupo de estudos sobre o livro As 100 Linguagens da Criança, a abordagem de Reggio Emilia na educação da primeira infância, sobre o volume 1, este livro. Então, eu sou a Leidiane, né? Acredito que nesse grupo nós vamos ter algumas pessoas que não nos conhecem. E fala rapidamente sobre mim. Então, eu sou professora de educação infantil e agora iniciando hoje também como professora de anos iniciais. Eu trabalho com educação há aproximadamente 14 anos. Eu sou pedagoga de formação, tenho pós em educação infantil e em orientação educacional. E ao longo, então, desse tempo, vem construindo essa caminhada, estudando as pedagogias participativas, e junto com o Bernardo, então, iniciamos esse projeto que é a Meu Pequeno Baobá. O Bernardo colocou ali, fui prounista, né? E eu sempre gosto de contar também que uma coisa que foi muito marcante para mim foi ter sido monitora da professora Marita Redim na brinquedoteca Unibrinque, que é a da Unicinos. A Marita, acredito que muita gente não conhece, mas ela foi a professora do Paulo Fock, que descobriu o Paulo Fock, que deu todo aquele start para ele iniciar o mestrado e seguir adiante. Então, tive a oportunidade de ser monitora dela por 2 anos, lá em 2000 e alguma coisa, e foi ela, então, que me apresentou um olhar respeitoso para as infâncias. Vou passar a palavra para o Bernardo. Então, pessoal, eu sou o Bernardo, né? Eu e a Lei, a gente tem aqui o Meu Pequeno Baobá há um ano e pouquinho. E eu me formei inicialmente em Educação Física, também pelo ProUni, aqui na PUC do Rio Grande do Sul. E no último semestre do curso eu fiz um curso de profissional de apoio para trabalhar na educação infantil. Mas a minha ideia inicial era começar como profissional de apoio e depois que a escola fosse me contratar como professor de educação física. Só que depois eu fui ver que não é tão fácil assim. Só que daí eu comecei a trabalhar como profissional de apoio na mesma escola em que a Leite trabalhava, que foi onde a gente se conheceu. E daí eu vi assim o que era para ser só uma forma de eu entrar no mercado de trabalho, né, da educação e depois ir para a educação física, acabou que foi uma área que eu comecei a gostar bastante. Então, hoje em dia eu estou cursando pedagogia e trabalho numa escola conveniada aqui de Porto Alegre, com crianças de até um ano, né, do berçário. E eu e a Lady, né, sempre a gente gosta, vou tirar aqui a apresentação, a gente gosta de se apresentar e dizer de onde a gente é, uh, né, em que nível de trabalho e tal, se é público, se é privado, enfim. Até que a Lady falou, mas acho que não ficou bem claro, que a Lady começou, tipo, hoje, né, numa, numa escola de Sapucaia ou São Leopoldo, Lady? São Leopoldo, hoje foi meu primeiro dia na rede pública, né? Esses 14 anos que eu trabalhei sempre foi na rede privada e estágios, algumas questões assim na rede pública. Mas aí hoje eu iniciei trabalhando pela manhã com uma turma de educação infantil de 5 anos e à tarde com um segundo ano, né? Então já teve o impacto inicial, vamos dizer assim, do primeiro contato com uma outra realidade que não é a que eu vim acostumada, mas eu também sempre gosto de dizer, né, que essa é uma oportunidade também de devolver tudo que eu recebi, né, porque eu defendo e acredito numa educação pública e de qualidade. Então, penso que esse é o momento de ser a melhor professora que eu possa ser para as crianças que eu vou ter a oportunidade ainda de encontrar. E como vocês devem ter reparado, a gente separa para o primeiro encontro uma leitura curta, porque justamente é a ideia da gente, como eu e o Bernardo nos apresentamos, que vocês também tenham esse espaço, porque Meu Pequeno Baobá é um espaço coletivo também, né? É um espaço de ter autoria. Então a gente gosta de saber quem são vocês, de onde vocês vêm, com que faixa etária vocês trabalham. Então, quem se sentir à vontade está convidada a abrir essa câmera, abrir seu microfone, ou só o microfone, né? Enfim, e se apresentar também. Começando.
Enquanto o pessoal vai se arrumando, quem quiser, enfim, isso é uma brincadeira, mas só isso de que, né, e tem a ver com o livro, mais para frente a gente vai conversar ainda hoje sobre isso, de que uma coisa que a pandemia nos forçou foi de se estar utilizando de meios digitais, né? Por exemplo, o meu pequeno Baobá, enquanto esse formato que ele tem hoje em dia, ele nasceu por causa da pandemia, porque, né, eu e a Lede, a gente estava trabalhando afastado, assim, né, a gente não estava no presencial com as crianças, e de 15 em 15 dias a gente ia na escola e fazia kits que para as crianças levarem, né, as crianças iam lá na escola, pegavam e iam para casa. Então, daí, numa dessas, a gente conversou sobre, né, que eu tinha uma vontade, daí eu conversei com a Lede já tinha o meu pequeno babá no Facebook, mas não como uma produção de conteúdo, enfim, daí acabou que casou essas ideias. E daí a gente começou a usar primeiro o Meet, não deu certo, daí fomos para o Zoom, agora ele voltou para o Meet. Então, quanta coisa aqui que a pandemia, né, nos forçou a utilizar, e agora a gente está aqui podendo ser uma coisa boa para a gente, né? Então é legal ver que nem aqui foi a Tatiele colocou, né, de que ela trabalha em São Leopoldo, que é numa escola particular conveniada. Mas aí tá. Até não ia dizer se a Tatiele quiser colocar, que ela disse que o microfone dela não funciona, mas a faixa etária que tu trabalha, né? Só para a gente saber também, porque qual é sempre a ideia do grupo de estudos, é trazer a leitura para o nosso cotidiano também, né? Porque muitas vezes a gente lê uma coisa e aquilo ali parece distante, né? Então, quem já teve a oportunidade de participar de algum grupo ou está começando agora, vai ver que a gente sempre faz esse movimento, que às vezes parece que a gente saiu da leitura, mas não, a gente só está trazendo para o nosso contexto também. Acho que a Tatiele colocou ali que é berçário que ela trabalha. Juliana, gostaria de se apresentar? Boa noite, tudo bom? Tudo bem? Eu sou Juliana Boan, sou da cidade de Bom Princípio, mas trabalho como professora de educação infantil na cidade da Feliz. Também tenho berçário, a turminha de um ano e pouquinho, até mais ou menos os 2 anos e meio, né? No turno da manhã e no período da tarde, então eu atuo na educação especial, né? Aqui na PAI, que também fica na cidade de Feliz. Obrigado, Juliana. Olha, já temos 3 pessoas que trabalham em berçário. A É o Leide, Bernardo. Não, mas sabe eu, que eu esse ano é um ano de mudanças, né? Porque eu sou professora de bebês, né? Sempre digo sou porque a minha maior experiência foi em berçário. Aí comecei esse ano a trabalhar num jardim, né, da turma de 5 anos, e agora estou de novo com crianças de 5 anos e mais as de 8 do segundo ano. Né? E também uma outra coisa interessante nesse grupo, vocês vão ver que a gente tem uma característica de ir recebendo algumas pessoas ao longo dos encontros. Mas a gente tem, apesar de eu e Bernardo nós sermos aqui do Rio Grande do Sul, raramente tem alguém do Rio Grande do Sul nos grupos. E hoje já temos 2 pessoas, né? A Tatiele e a Juliana. Não sei se mais alguém quer falar também. a Luciana entrou agora. Luciana, aproveitar que tu entrou, se tu quiser se apresentar já, dizer de onde tu tá, a turma, né, o nível com qual tu atua, enfim, porque, como eu estava falando antes, né, uma coisa da pandemia positiva, entre muitas aspas positiva, foi isso, de que a gente consegue agora trocar experiência com pessoas né, de vários lugares, que nem eu e a Leide, ano passado, a gente participou de um evento no seminário da Zelo, e que tinha, junto, assim, no mesmo dia de evento, tinha uma mulher lá de Portugal fazendo, né, uma apresentação. Então, é uma coisa boa que a gente pode se utilizar, né, das ferramentas. Então, aqui nem a gente falou, ah, mesmo, né, tem uma escola aqui, a escola do outro lado da rua vai ser uma realidade diferente, né, e se tão próximos vão ser uma realidade diferente, a hora que a gente consegue conversar com o pessoal lá do Maranhão, que nem já teve experiência, pessoal do Amapá, se não me engano, enfim, sabe, são diferentes realidades, são diferentes pontos de vista para poder analisar esse livro de forma bem completa, assim, né? Ah,
Ah, não achei que a Luciana tivesse... A Luciana só deu uma boa noite, acho que ela está se preparando. E aproveitando também, gente, outra coisa importante para quem está chegando é que eu e o Bernardo, nós somos mediadores, vamos dizer assim, né? Nós organizamos esse espaço para todo mundo poder conversar. Então, ao longo dos encontros, não precisa esperar a hora de falar, né? Conforme a gente vai trazendo alguns pontos, vocês podem trazer as colocações de vocês, ou trazer algo que para mim e para o Bernardo não saltou aos olhos, porque é justamente esse que é o legal dos grupos, né? Cada um de nós faz a leitura e a tocada de uma forma, né? E além do benefício de que eu tenho certeza que um discurso presente, né? Que na maioria das vezes, se fosse para ler o livro por iniciativa, acabaria não lendo. Mas quando a gente lê juntos, né, o estímulo, o compromisso da leitura acaba fazendo com que a gente aproveite e aprenda com os outros, né? É normal o pessoal ter vergonha no primeiro encontro, né? Não sei. Não, e isso que a gente falou é bem verdade, de que a hora que a gente está falando que se eu leio duas, três páginas e me destacou tal ponto, e eu comento com vocês, daqui a pouco eu permito que vocês possam refletir sobre o texto de uma outra forma, né? E a mesma coisa vocês. Não, é legal ver, a gente acabou, ontem foi o último encontro de um grupo do Educação de 0 a 3 anos, a gente estava comentando sobre como é legal ver, depois de um ano, tu pega e relê o livro, como tu destaca outros pontos nele, né? Então, a gente tem certeza que esse livro vai ser bem produtivo, o grupo de estudo. E a gente prefere fazer grupo de estudo exatamente por causa disso. A gente acredita na troca, de que enquanto professores, educadores, a gente consegue olhar o livro, dialogar com a nossa realidade, com a nossa prática e trocar entre a gente, porque a Leide, por exemplo, a Leide tem uma certificação, né, de RED, né, Leide? Como é que é o nome? Eu até sempre digo que é um título, né? Não me dá esse poder de fato. Eu tenho uma especialização em educação infantil, abordagem régio, mas eu tenho certeza que não é isso, que não me sinto uma especialista em abordagem régio, né? Até porque eu sempre digo também que a maior parte do que eu sei hoje sobre essa abordagem, eu aprendi, por exemplo, com a professora Keila Vasconcelos, participando de formações com ela no ateliê de protagonismo infantil, que é um espaço que ela criou também para a formação de professores. A Elaine colocou ali no chat que ela é de São Paulo, da Zona Leste, e é professora também de berçário, atendendo bebês de 2 meses a 1 ano. Então já temos quase que unanimamente berçaristas. Falta saber a Mariana e a Luciana, se também são de bebês. Gurias, se quiserem ir colocando aqui enquanto a gente está conversando, porque eu acho que é legal, né, ver isso de que eu agora no berçário, eu trabalhei antes com turmas de 3 para 4 anos, ou de 2 para 3, e como é diferente, né, e é legal agora a gente poder trocar diferentes experiências, né, e relatos e tal. E que nem a gente falou, né, esse primeiro encontro, a gente sempre pega uma leitura mais tranquila, porque a ideia é que a gente possa se conhecer um pouquinho, né, ver de onde a gente está falando, de se é escola pública, privada, enfim, para tentar começar a construir esse grupo. Mas é legal ver que desde o prefácio e da parte dos comentários, né, a história de Malaguz e outras histórias, já tem muita coisa interessante, né? Ó, a Luciana colocou, eu também sou professor de educação infantil, no momento estou auxiliando uma sala de mini grupos, 2 crianças de 3 a 4 anos. Até já vou pegar o gancho, né, disso que a Luciana colocou, que é do segundo texto ali, né, dos comentários, se não me engano. Não, é do primeiro ainda. Ali, na página 14, no finalzinho, né? O efeito se dá por causa do infinito cuidado com cada aspecto da existência, quer seja pela decisão de construir grupos de 2 crianças em vez de 3, quer seja pela escolha do pincel ou da cor, ou mesmo pela receptividade a receber e fazer surpresas. Eu achei bem interessante isso, né, de que como é cuidadoso esse processo educativo, né? Que isso, por que eu vou fazer com 2 ao invés de 3?
E lógico, né? Ele está dialogando com essa realidade de lá, e daqui a pouco com aquela escola específica que pôde se ajeitar daquela forma. Mas é legal pensar como pequenas mudanças do ponto de vista do adulto podem permitir ou inibir muitas coisas nas crianças, né? E na minha turma tem 14 crianças. E mais ou menos agora que está inverno aqui, né, tá bem frio, às vezes fica na média de 10 crianças. O que a gente tem feito agora? A gente pega e divide a turma em 2 grupos, né, os maiores e os menores, para que eles possam tentar aproveitar, né, um pouquinho melhor a proposta. Mas aí que tá, daqui a pouco, se fossem grupos menores ainda, eles iam aproveitar mais ainda, né? Mas lógico, as dinâmicas da escola não permitem isso. Mas é legal pensar o quanto que a hora que o adulto pensa sobre uma proposta, a gente consegue dissecar ela em tantos elementos e poder oferecer de uma forma diferente, sabe? Não querendo mudar, mas só para. Eu acho que daí a Mariana foi a última que colocou ali que ela é coordenadora de um SEI, mas trabalha em todas as etapas, e por último ela trabalhou com o berçário 1. Então, já que acho que agora todos já sabemos um pouquinho de cada um, e ao longo dos encontros também, nada nos impede de trazer essa narrativa de novo, né? O que é legal, assim, do porquê que a gente indicou ler também o prefácio, até para entender o formato do livro, porque não eu já notei que Régio gosta bastante. O material que a gente tem no Brasil de Régio, muitas vezes ele é assim, são ensaios, são artigos, são publicações, são transcrições de palestras. Então, esse livro também tem esse... Quem que falou ali? Agora estão discutindo as salas multietárias. Esse livro também tem esse formato, então, de apresentar ensaios, né? Tanto que já tive a oportunidade de estudar ele de forma não horizontal, vamos dizer assim, encontros que eram capítulos diferentes e tudo mais. Mas eu queria destacar dessa primeira página do prefácio, quando eles vão falar especificamente do Malaguzzi, né? Depois de citar Dewey, Montessori, Piaget e tudo mais, que isso foi uma coisa que eu demorei muito tempo para entender, né? Quando eu comecei a estudar a abordagem Régio, eu fui atrás de um nome, né? Quem dá nome a essa abordagem? E aí, então, encontrei o Loris Malaguzzi, né? E por muito tempo eu fiquei pensando, mas por que se fala abordagem Régio e não pedagogia do Malaguzzi, assim como a gente fala, a gente cita Piaget, cita Montessori, né? Enfim, cita vários estudiosos, e por que o Malaguzzi não? E vou dizer para vocês que só fez de fato um significado completo depois que eu li pela primeira vez o livro Diálogos com Reggio Emília. Porque a Carla Rinaldi, em uma das transcrições, acho que é de uma palestra dela, fica claro, então, que o Malaguzzi ele foi o precursor, né, de uma abordagem de respeito com as crianças, de protagonismo infantil, né, uma pedagogia relacional. Mas toda a comunidade de Régio, né, principalmente formada por mulheres, ela partiu dessa abordagem, principalmente depois que o Malaguzzi morreu, e construiu uma identidade que não pertence a um indivíduo. Ela é uma característica da cidade de Reggio Emília, por isso que é a abordagem Régio, né? Então, interessante esse movimento de que não se trata de um nome, é porque a gente, o próprio, acho que é no prefácio ainda que o autor traz isso, que a gente sempre busca, né, um nome, uma identidade, porque a gente não tem esse senso coletivo naturalizado, né? E em Régio tem isso, tanto que a cidade vive a educação infantil. Todo mundo que eu conheço que teve a oportunidade de ir até lá diz que são coisas que o próprio livro fala, né? Tu lendo, não tem a dimensão do que é a cidade, de como funciona, porque parece muito utópico ou inatingível, né? Mas quem vivencia, quem tem a chance de vivenciar, que custa bem caro, né? Para nós, principalmente, diz que de fato é uma experiência única e que não tem como reproduzir tal e qual aqui no Brasil, por exemplo. E isso que a Leide traz é bem verdade, de que na escola que a gente trabalhava juntos, tinha uma colega nossa que brincava assim, não sei o quê,
deixa as crianças brincar, porque é régio, é régio, ai, deixa a criança sujar, é régio, né? Ela falava de forma brincando, mas eu também, quando eu entrei na escola, não conhecia, e daí tu fala, né, não sei o que, Régio Emília. Tem um nome que soa como se fosse de uma pessoa, né, a Régio Emília. Mas não, é a cidade, e que nem a gente falou, é simbólico que ao invés de ser a pedagogia malagusiana, por exemplo, é a pedagogia de Régio Emília, porque não é esse indivíduo, essa pessoa, e quando eu estou falando isso, não estou dizendo que, por exemplo, a Montessori era uma pessoa, né, que ela não queria expandir as ideias dela, não é isso, mas ficou ancorado, digamos, nela, né? Tem institutos que, até hoje que trabalham com a metodologia dela, mas é simbólico que a gente não fale do Loris Malaguzzi e fale assim da cidade de Reggio Emilia, porque é legal ver que assim literalmente a ideia não morreu com ele, né? E pelo contrário, quando ele morreu, como teve um reviver dessa ideia que tá, a gente não pode perder essa pessoa, né? Então vamos conseguir. E é legal ver que ali na primeira página mesmo, no finalzinho do segundo parágrafo, assim, tem assim, entretanto, muitíssimo mais que a maioria dos outros pensadores educacionais, Malaguzzi dedicou sua vida ao estabelecimento de uma comunidade didática. E eu, né, grifei o comunidade didática, porque a hora que a gente pensa assim, enquanto a gente, né, por exemplo, cada um aqui trabalha numa escola, é coordenador, enfim, é professor, mas a gente é um indivíduo dentro de uma rede toda, né, da equipe da escola. Mas o quanto que a gente, enquanto indivíduo, consegue atingir a nossa equipe, né? Então, é pensar assim, tá, a gente tem que fazer essas, né, micro-revoluções, tentar mudar, mas seria tão interessante que, por exemplo, ao invés de cada um fosse numa escola, também a gente pudesse fazer encontros de que todo mundo é da mesma escola, que devia estar todo mundo na mesma conversa. Vocês viram? Olha, que legal que o prefácio da C Linguagens fala isso. Eu pudesse conversar com meu colega, com a outra turma, enfim, né? Se pudesse ser um diálogo muito mais fortalecido, digamos, porque daqui a pouco, e isso já me aconteceu quando a gente fez o grupo do Diálogos com a Regia Emília, eu lia tudo que poderia, tudo que era, o que poderia ser educação infantil daquele livro, e eu chegava na minha escola no outro dia, tipo, bah, né? Eu, eu vislumbro uma educação infantil que pode, daí eu chego, eu tenho que fazer a proposta agora para mandar fazer o relatório o tempo da criança não é considerado. Então, às vezes, né, esse contraste nos enfraquece, mas ele também nos fortalece, se a gente olhar de outra forma, que pensar, ok, se eu estou nesse ambiente em que a minha escola, em que a minha prática não é tão boa como eu gostaria, eu consigo ver que é possível. Né? Esse lugar do é possível é importante também para a gente poder vislumbrar esse norte. E eu acho que a hora que o Malaguzzi se propõe a construir uma comunidade didática é isso, de que não morra com a gente, né? Como a Leite falou, daqui a pouco o grupo de estudos, daqui a pouco não, com certeza o grupo de estudos estimula que a gente vá ler, porque né, tem esse livro aqui. Quantas pessoas têm esse livro nas prateleiras? Esse livro eu já vi em escola de educação infantil e não estava riscado, não estava grifado, não tinha post-it, não tinha nada. Estava lá como um elemento, né? Ah, tá, decorativo. Mas o que esse livro conversa com a gente e dialoga com a gente, né? Então, é tão importante que a gente possa ler ele, possa discutir, possa concordar, possa discordar, porque é assim que a gente vai construir uma pedagogia, né? E mais para frente, ou se quiser falar da função da pedagogia brasileira, né, Ledi, de que a gente conversou já. Isso. Ao longo do. Agora, deixa eu só ver. Depois, quando eu chegar nos comentários, eu vou citar e depois a gente pode voltar, para nós também não ter esse problema. Lá na página 19 dos comentários, para o final do primeiro parágrafo, está escrito o seguinte: essa foi uma espécie de imitação que ignorou uma longa história de progresso, uma árvore bem enraizada que não poderia ser simplesmente colocada em um avião e transportada. Temos a nossa própria história, longa, de tradições muito poderosas e precisamos resgatá-las. Aqui ele está falando sobre Estados Unidos e Inglaterra, enfim, as diferenças, né? A pessoa que escreveu os comentários. Mas aí, e também no livro Diálogos com a Emília tem essa ideia da semente e do espelho,
né? Que a Carla Rinaldi traz essa analogia de que a abordagem régio, ela não pode ser uma semente que a gente pega e planta lá na nossa escola e, enfim, né? Não, pelo contrário, porque a nossa geografia é diferente, as nossas crianças, a nossa cultura, o nosso clima, tudo isso tem implicações na escola que nós temos, né? Enquanto que se nós olharmos para a abordagem como um espelho, né, nós vamos conseguir nos enxergar através dessa prática, né, daquilo que é possível dentro da nossa realidade. E aí a gente sempre fala que momentos de, por exemplo, várias dessas pedagogias participativas, elas nascem de algum momento histórico, como a Segunda Guerra Mundial, enfim, né, questões assim bem pontuais. E ao longo da pandemia, que foi um fato histórico muito marcante, a gente percebeu a nível de Brasil um aflorar de diversas pessoas estudiosas dedicando tempo, produzindo material, oferecendo oportunidades de estudo gratuitas. Então, quem sabe, daqui a pouco esse movimento, o próprio Curió, que o Paulo criou, né, que foi um coletivo de diversos espaços que falam de educação, são movimentos que podem, no futuro, gerar o nascimento de uma pedagogia para a infância brasileira, né? A gente sabe que o Brasil é um país muito grande e muito plural, né? Não tem como eu ter uma abordagem que funcione no Rio Grande do Sul da mesma maneira que vai funcionar lá no Amazonas, por exemplo. A gente sabe que isso não tem como, né? Mas que a gente tivesse princípios, uma filosofia, né? Uma ideia de educação singular, isso sim poderia nos fortalecer enquanto um país que é tão grande, tão culturalmente diverso, né? E quem sabe, a partir desses espaços, desses movimentos, desse grupo, possa sim começar então o nascimento dessa pedagogia. A gente tem já estudiosos muito bons no Brasil, como a própria professora Luciana Osteto, que fala de registro, que fala de documentação, de cotidiano, o próprio Paulo Freire, que por muito tempo esteve isolado da educação infantil, tem sido trazido para o debate agora, porque a fala dele conversa, inclusive ele e Malaguzzi se conheceram, né? Sim, Malaguzzi sempre elogiou Paulo Freire. Então, são questões que a gente pode passar, a gente até brinca, né? Que a gente tem que tirar um pouco desse olhar estrangeiro, né, e olhar para o que a gente tem no nosso país, né? Quando eu e Bernardo a gente pensou em fazer um grupo pela primeira vez falando de documentação pedagógica, nós trouxemos o livro da professora Luciana Osteto. E nós poderíamos ter pego qualquer outro livro de fora, mas não, a gente escolheu começar por uma estudiosa do Brasil, né? Então, de a gente fazer esses movimentos também de falar com quem fala do que nós falamos, né? De quem é da nossa linguagem também. E foi bem simbólico, né, Led? Eu lembro que o Deixando Marcas, se vocês pesquisarem por Deixando Marcas livro no YouTube, não se encontra a capa do livro. Então, e é simbólico em vários níveis, né? De que é um livro sobre registro e não se tem um registro, né, midiático, assim, de fácil acesso da capa do livro. Para a gente poder fazer a divulgação do grupo de estudos, a Lady tirou uma foto do livro que ela tinha. Então, é engraçado ver isso. E que nele a gente falou sobre a questão do Paulo Freire, né? Eu, ali na 19, também no finalzinho do segundo parágrafo ali, nossa paisagem social é diferente, de modo que nossas batalhas também precisam ser outras. E acima ali no primeiro parágrafo, temos nossa própria história longa de tradições muito poderosas e precisamos resgatá-las. É bem isso de que quantos estudiosos brasileiros existem que estão olhando para a nossa prática, olhando para os nossos erros, para as nossas coisas boas, negativas, enfim, e a gente não está escutando porque a gente está olhando para fora, né? E parece contraditório, porque se a gente está lendo um livro sobre a Regia Emília, mas não é, no sentido de que a gente tem que, olha só, é possível, isso é feito em algum lugar do mundo, não é uma coisa, né? Deixou de ser uma utopia, porque isso existe, né? Então, por que a gente não consegue chegar nesse, né, nesse aspecto que nem em Reggio Emília? Eu fui ver aqui a população da história. A população da Itália é de 60 milhões. Então, é 1/8 da população do Brasil
E a Itália é um país bem pequeno, né? Mas é legal ver como a hora que tu tem uma comunidade, né? Que nem ali o Malaguzzi colocava, né? A comunidade didática, não, isso, comunidade didática pensando à frente, né? Pensando na sua prática, isso pode acontecer, né? E que nem a gente falou, o que seria uma pedagogia brasileira, né? Será que uma pedagogia brasileira que acontece aqui no Rio Grande do Sul seria uma mesma que aconteceria lá em São Paulo? Eu acho que tenho certeza que tem aspectos que vão ser comuns, mas não tem como a gente dizer que a prática lá em São Paulo vai ser a mesma aqui. O tempo é diferente, o clima é diferente, as pessoas são diferentes. E é legal ver como a gente tem coisa positiva também, né? Que o Brasil tem aquela síndrome do cachorro, né? Que é vira-lata, né? Que chama, de que tudo nosso é ruim. E né, às vezes a gente precisa de alguém de fora nos validando para estar ok, que é o que a Leti falou. O Malaguzzi elogiava o Paulo Freire, né? Então, por que às vezes a gente não dialoga tanto com o Paulo Freire, né? E algumas pessoas acham, como é que a gente vai dialogar com o Paulo Freire? O Paulo Freire, o foco dele era educação de adultos e o nosso foco aqui é educação infantil, parecem dois extremos. Mas se a gente está pensando que esse indivíduo que o Paulo Freire fala, né, que quer uma educação libertária, uma educação que dê poder a essas pessoas, por que a gente está esperando a pessoa ficar adulta para que isso possa acontecer? Por que a gente não planeja, organiza e oferece modos para que esse adulto libertado, né, que tenha liberdade, seja também uma criança que tenha liberdade, né? Então é legal ver esses aspectos. E se tu for ler qualquer livro do Paulo Freire e tu trocar o termo adulto por criança, encaixa perfeitamente. Então não tem tanta dicotomia, tanto, né, estresse nesse sentido. E eu acho que ao invés de, tipo, rechaçar, não rechaçar, mas, tipo, não, Paulo Freire fala de adulto, não vou ler, não quero. Não, tipo, Paulo Freire fala de adulto. Se eu acredito nesse adulto que tem poder, que faz a sua história, eu tenho que acreditar que essa criança também pode ter, sabe? Então é legal ver como não são distintos, são coisas diferentes, lógico, mas que o foco é na questão humana, sabe? Que eu acho que o Lores e a pedagogia que acontece em Régio, esse é o cerne dele, assim. E até, Bernardo, quando estava falando, eu não quero me precipitar no meu julgamento, porque, como eu compartilhei com vocês, foi meu primeiro dia na rede pública, mas a gente fala, é diferente o Rio Grande do Sul, da Bahia, de São Paulo, do Amazonas, né? Enfim, mas para mim foi assim, foi um impacto assim de perceber a diferença de crianças que na escola que eu trabalhava tinham tudo, né? E que eu estava fazendo um trabalho desde o início do ano e chegar agora exatamente na mesma faixa etária de crianças de 5 anos e perceber o quão diferente elas são, né? Na maneira de se relacionarem, nas brincadeiras, na oralidade, né? No jeito de se comunicar. Tudo isso foi uma coisa muito diferente e eu fiquei pensando. E aí li aqui, coincidentemente, hoje no meu intervalo lá na escola, eu li essa frase de novo na página 19, no final do penúltimo parágrafo está escrito assim: reconhecer e encorajar crianças menos articuladas em suas trajetórias diferentes de aprendizagem continua sendo um desafio constante. E aí, quando eu li isso, eu pensei, o que eu posso fazer para que essas crianças que estão acostumadas a pintar desenho em folha 4, né, e com poucos recursos de material e tudo mais, o que eu posso fazer para encorajar elas, para que elas reconheçam as suas potencialidades, para que eu possa perceber o mesmo potencial que eu percebia na outra escola, né? Então, esse é o trabalho do professor, né? A gente sabe que a escola ideal, ela não existe, porque mesmo na melhor escola de investimento privado, tem as suas limitações, porque a escola privada é também um negócio, né? É uma empresa. E então, o que eu, enquanto professora, posso fazer para que a gente sempre gosta de usar esse termo da professora Sariane, micro-revolucionar o espaço em que a gente está, as crianças com quem a gente trabalha, a sala que a gente possui, né? Então, é interessante que
por vezes, o próprio espaço que a própria cidade, como o Bernardo falou lá no início, pode ter uma escola de frente para outra na mesma rua e certamente elas vão ser muito diferentes, né? Não sei se o Bernardo pegou um livro, quer falar de um outro livro. Não, eu peguei, mas eu acho que até eu achar, depois eu dou uma procurada, porque no Diálogos com Reggio Emília tem, sobre da criança, espaço, relações, enfim, um deles fala sobre assim, de que Reggio é uma, digamos, é uma construção a partir de Reggio, sabe? Como se fosse um Acho que é círculo. no Crianças, Espaços e Relações. Eu acho que é assim, de que exatamente de que, digamos, existe essa ideia de Reggio para a própria Reggio, assim, digamos, e ela vai sempre se renovando, né? De que não é assim, ok, atingimos um patamar de excelência em educação infantil, né? Temos os diplomas, nossos professores são 100%, acabou o nosso trabalho. Não, é justamente porque ele é por ser um processo constante que se constrói essa comunidade didática que o Malaguzzi coloca, né? Então, e no próprio livro do Diálogos coloca assim de que Régio, às vezes tu vai ter conflitos, né, e não necessariamente conflitos negativos, ideias opostas e que não concordam, enfim, e tá tudo bem não concordar, porque parte do processo, né, de diálogo é essa questão de conflito. E ali na página 15, no segundo parágrafo que começa, né, nessa página, coloca assim, né? É tentador idealizar Reggio Emília. É tão bonita, funciona tão bem. Isso seria um erro, contudo. Está claro, a partir dos ensaios apresentados neste livro, que Reggio lutou muito no passado e que, efetivamente, o conflito jamais pode estar ausente das conquistas de qualquer entidade dinâmica. Ou seja, a hora que quem tiver numa escola que se inspire em Régio, não dá para tu querer que tudo seja 100% como maravilha. E a gente já conversou isso no Baobá sobre a questão das emoções, né? Às vezes os adultos, sejam eles responsáveis, os professores, acham que um dia bom é um dia que você fica das 7 às 19 feliz. Ninguém é assim, a gente não é assim, então querer que uma criança seja assim? Então, o conflito ele vai fazer parte desse processo dinâmico. A questão é o quanto que as pessoas estão dispostas, né? E eu fico pensando aqui, não vou lembrar quem disse que era coordenadora, Mariana. a Mariana, né, espero que tu entenda. A Mariana não está aqui. Não está aqui, sim. Né, esse, como é que é o nome? Dedo cutuco, assim, de que às vezes tem coordenações que colocam assim, a gente escolas mesmo, né? Se inspira em Reggio, em Montessori, enfim, outros estudiosos da educação, mas daí a hora que da prática a gente não vê que não é tanto assim, porque uma escola que se inspira em Reggio e não valoriza o seu profissional não faz sentido, né? Porque se tu quer que essa criança seja acolhida, por exemplo, tem que acolher esse adulto. É um processo, né? Então, de querer que o professor, a professora dê ao aluno, à criança, a oportunidade de ser protagonista, de ser do livre brincar, mas se o adulto, enquanto trabalhador, não tem a oportunidade de fazer um trabalho que ele acredita, um trabalho que seja desafiador para a própria direção do que ele vai fazer na escola, enfim, de que tem que ser um processo dialógico, né? De não dá para assim, se trabalhamos com Régio, ok, toma lá, toma aqui essa folha, não é a 4, não é a 3, mas ele vai fazer um desenho maior, mas tem que ser aquele desenho, então, sabe? Tem que ser um processo de diálogo constante. E eu acho que essa é a chave, sabe? Um diálogo que a gente valorize o diálogo entre as crianças, entre elas em si, a gente valorize o diálogo do adulto com a criança, o diálogo do adulto com o adulto, porque não se constrói uma pedagogia em comunidade, o adulto, o professor, conversando com as crianças só, sabe? Não, é o adulto conversando com as crianças, conversando com os responsáveis, conversando com a equipe toda, é essa comunidade de que se tem. Eu gostei tanto desse termo de comunidade didática, sabe? Porque ele exemplifica, assim, de que não é o corpo docente, a comunidade. São os responsáveis que entendem a função da escola de educação infantil. É todo mundo que tem esse norte pedagógico, digamos, né? Não é só assim, ok, começamos a valorizar a educação infantil a partir do momento que a gente entra na escola. Não, é uma coisa comum, assim, né? Cultural já.
E até aproveitando essa tua fala, Bernardo, é interessante que a gente pensar um pouquinho sobre toda vez que chega uma influência de uma abordagem, de uma pedagogia, enfim, no Brasil, para nós, isso sempre chega de uma maneira muito rasa, né? Nós temos uma tendência, que até o autor do prefácio fala, nos Estados Unidos também é assim, de querer o jeito mais fácil, o modelo, o exemplo, né? Eu nunca esqueço, assim, toda vez que eu falo alguma coisa num espaço, assim, uma coisa nova, por exemplo, quem sabe eu vou começar a fazer um semanário. Aí tem uma professora que fala para mim, tem um modelinho para me mandar, para eu só mudar as fotos, não sei o quê. Mas não se trata disso, né? E aí eu vou até repetir, acho que a Mariana e a Tatiana estavam ontem no grupo, mas eu repeti essa fala. Quando a gente participou do seminário, a gente conheceu então essa professora portuguesa, e ela falou uma coisa que até então fez todo sentido para mim, né? A gente sempre fala que a criança é a protagonista, que a criança é isso, a criança aquilo, a criança aquele outro, sempre é a criança, né? Como se ela fosse o centro. Mas no momento que a gente coloca só a criança como centro de todo o processo educativo, a gente se esquece que para termos uma criança protagonista, a gente precisa igualmente de um adulto protagonista. Então, a criança ela não é o centro, ela é central, né? A escola e tudo mais se organiza para atender, sim, essa criança, mas para isso é preciso um professor que tem autoria nos seus processos, que tem interesse, que tem reconhecimento financeiro, reconhecimento afetivo, né, reconhecimento a nível teórico. Então, são etapas que não podem ser, não posso falar que só a criança é. Aí ontem eu dei o exemplo do desenho de observação, né? Quando eu sugeri para as crianças, no começo era qualquer coisa, mas eu investi nesse processo, porque era um interesse meu qualificar esse processo deles. E tive resultados. Então, se eu tivesse ficado só na criança como centro, eles não se interessaram, não vou fazer mais. Sendo que tudo, na educação infantil, principalmente, todos os processos eles se dão com continuidade. E aí a gente ainda vê escolas que não querem que se repita atividades ou propostas, né? Mas como é que uma criança vai aprender a utilizar tinta se ela mexe na tinta só quando é um evento da tinta, né? Interessante também a gente se questionar sobre essas coisas. Eu anotei duas coisas aqui, Led, quando estava falando, pegar essa última, assim, de, né, a questão de continuidade, de que bem isso, de que se tu oferece um dia para a criança tinta, né, uma criança de 1 ano, né, uma tinta comestível e tal, enfim, daí oferecer uma vez por ano, digamos, uma quando ela tem 1 ano, outra quando ela tem 2, 3, tu acha que ela vai saber usar, nem é questão de saber, mas qual vai ser a relação dela com essa tinta, né? Se ela nem entendeu que a hora que ela encosta no papel ou na superfície fica manchado com a tinta. Que eu anotei assim, uma questão é que nem um adulto numa montanha-russa, sabe? Quantas vezes um adulto vai numa montanha-russa por ano, né? 0,5 por ano. Nós vemos que todo adulto vai uma vez por ano numa montanha-russa. Qual é a nossa reação? Tipo, ai meu Deus, uma coisa muito, né? Assustadora, e medo e adrenalina, enfim. Agora vocês imaginam uma pessoa que trabalha fazendo testes em montanha-russa, que o trabalho dessa pessoa é diariamente testar a montanha-russa, ver se a hora que a pessoa levanta o braço, se vai bater, enfim, o trabalho dele é andar de montanha-russa. Vocês acham que ele está acostumado ou não? Lógico que ele está. Então, a dinâmica dele se relacionando com a montanha-russa é muito diferente da gente que experiencia uma vez ou outra. E a mesma coisa essa criança. Se, né, eu já trabalhei numa escola que eu ofereci um dia a tinta, né, desenho com aquarela com as crianças, e depois eu botei no meu planejamento que eu queria oferecer 2 vezes na mesma semana, uma na terça e uma na quinta-feira. E foi de mas né, vai oferecer 2 vezes. E daí acabou que eu ofereci, mas foi uma burlei o sistema, sabe? De que no planejamento da semana foi uma outra atividade, que iam ser 2 por dia, enfim, né? Tu tem que burlar uma burocracia de escola para tu oferecer uma mesma proposta 2 vezes para a criança. Por que é uma coisa assim, né? Tipo, é um fast food, um fast learning, assim, sabe? Aprender rápido. Aprendeu via aquarela uma vez, agora já sei pintar aquarela. Não é isso. É experienciar
e ver se a criança consegue botar mais tinta, menos tinta, colocou mais água, menos água. E é legal ver quando a hora que tu oferece de uma forma mais tranquila, e que nem, né, o livro coloca ali, daqui a pouco oferecer 2 ao invés de 3 crianças, a criança consegue ela mesma aprender, né? E isso é interessante, de que o adulto, para a criança aprender, ela pode ser um processo autônomo dela, né? E ela fazer, e ela se ligar de que a hora que ela aperta mais, fica mais tinta. O professor, ele pode estar ali e dá para ter esse papel de olha só, que tu não experimenta, né? Mas é diferente do professor dizer, ó, agora a gente vai fazer usando tinta forte, né? É uma forma diferente. E outra coisa é a questão que a Leide falou do semanário, que quando em 2020, né, Leide? Tu estava de supervisão, né? Sim, 2020 e um pedaço do 21 também. Que a Leide estava, né, de supervisão, como supervisora pedagógica, né, na escola que a gente trabalhava, e daí ela fez, vamos começar o semanário e tal. E daí eu gostei. Só que o que eu fiz no início, né, a Leide tinha planejado uma questão texto, dizer como é que foi brevemente a semana passada, e o que eu fiz? Eu fiz uma colagem de fotos, com 5 fotos, uma foto representando cada uma das propostas, né, de um dia, e um breve textinho lá, né, a gente fez isso, fez aquilo e tal. E não sei se você quer falar, Letícia, como foi tu... Sim. Como eu estava na coordenação, né? Aí eu pensei, bom, eu expliquei qual é a ideia e tal, né? O semanário não é tanto uma documentação discutida, mas existe relatos e tudo mais, né? Registros. E aí o Bernardo mandou só imagens e uma legenda. Vou falar para ele que não é assim, foi meu primeiro pensamento. E aí, coincidentemente, naquele período, a gente estava estudando o livro Diário de Acolhimento na Escola da Infância. E tem uma parte do livro que fala sobre os murais, por exemplo, né? Que os murais, eles são da escola. Então, eles têm que comunicar todos que vão até a escola. Né? Mas quando uma criança chega na escola e vê um mural só com bilhetes e comunicados, tudo escrito, ela não entende o que está sendo comunicado. Então, eles sugeriam, por exemplo, um cardápio com imagens, né? Bilhetes, comunicados que trouxessem, então, esse relato para as crianças. E aí, quando eu lembrei disso e eu olhei para o semanário do Bernardo, eu pensei, bom, ler imagens também é ler. E quando eu olho para esse semanário, eu sei o que aconteceu durante a semana, em cada dia da semana, mesmo que não tenha um texto de 2 parágrafos, um textinho curto. Então, está certo. E aqui é uma escola do Rio Grande do Sul, no município de Porto Alegre, e essa foi a forma que esse professor encontrou de fazer essa semanário. Então, da gente também, essa questão do espelho e da semente, né? Eu não posso querer que seja igualzinho o semanário de uma escola de rede. Vai ser o semanário que faz sentido para nós. E fez sentido para o Bernardo, fez sentido para as crianças da turma dele e passou a fazer sentido para mim também. E é bem isso de que o quanto que, né, é o diálogo que a gente estava falando. Se a gente chegasse com a ideia pronta, pessoal, semanário é isso, vocês vão usar fonte tal, enfim, não estou dizendo que não possa ter uma formatação básica, né? Mas ela não deu assim o script do início ao fim, o modelo pronto e acabou. Ela possibilitou que eu intervisse. Então, esse diálogo é muito mais potente do que vir com a coisa pronta, né? E isso que eu fazia com semanários e com as mini histórias também que eu comecei a fazer, a gente exibia, né? Colocava um plástico, né? Enfim, um envelopinho em plástico, colocava na frente da escola para que pudesse ser lido e visto pelos responsáveis. E na semana seguinte eu colocava eles para as crianças, né? Na altura que eles conseguissem enxergar bem. Então é legal ver como a gente tem que favorecer esse diálogo com os adultos, né, com os responsáveis, mas também com as crianças. E elas vão ler, né, o português ali, o texto, não vão. Mas elas estão lendo as imagens, elas estão vendo já que daqui a pouco a letra do nome dela, que era a faixa que eu trabalhava, de 3 para 4, só a letra do meu nome existe naquele texto, existe de outra forma que não só no meu nome. Tem tanta forma, isso é tão mais poderoso do que daqui a pouco o professor ir lá dizer, né? No Crianças, Espaços e Relações,
fala isso como o espaço físico como um educador. Então, a hora que tu traz essa documentação que o professor fez inicialmente pensando para o adulto, ele traz para a criança, isso é tão potente, sabe? Enquanto ele estava falando, eu estava notando aqui, na escola que eu estou trabalhando agora, a gente está começando a criar a cultura de mini stories e tudo mais, e eu já notei assim, altura pequena para botar para as crianças, mas eu achei que melhor daqui a pouco eu botar numa pasta, que as crianças possam folhear né, e vai ser já um material de leitura para eles, eles vão se ver, né, representados naquelas fotos. Então, para crianças de 1 ano, menos de 1 ano. Mas, sabe, se eu quero voltando ao que a gente falou, se eu quero que seja um adulto independente, um adulto, ia dizer, progressista também, mas digo, né, um adulto consciente. Eu tenho que pensar assim, não nele, quando ele for adulto. Não, tipo, ele é criança hoje, então a gente vai valorizar essa criança hoje, esse ser humano hoje, né? A gente conversou no grupo ontem. A criança não é o futuro da nação, a criança é a nação, né? Porque a gente não que nem eu lembro uma vez que eu já ouvi que o ensino médio prepara para a vida, ou a escola prepara para a vida, tá? Mas, né, tu não vive até tu completar o ensino médio, ou até tu completar a faculdade, ou, enfim, o que era isso que a gente estava fazendo nesses anos, sabe? Então, é engraçado ver como, às vezes, inconscientemente, sem parar para pensar, a gente carrega muita coisa que a gente ouviu, né? E a gente está nessa muvuca, assim, de tentar rever o que a gente aprendeu, vislumbrar algo que pode ser e tentar construir no nosso dia a dia uma prática que seja condizente com o que a gente acredita. E acho que também que tem a ver com isso que a gente está falando, que uma das coisas mais importantes é saber não ter esse olhar do julgamento negativo, né? Porque a nossa tendência, principalmente com o que é sobre nós, né? Eu tenho certeza que todos aqui são pessoas que se cobram, que estão estudando porque querem qualificar a sua prática, qualificar a sua formação, né? Porque não é uma formação obrigatória, ninguém está aqui porque mandou estar aqui. Mas para a gente conseguir progredir, a gente tem que se permitir também essas aceitações, né? Quando eu citei o exemplo do Bernardo, eu poderia simplesmente ter dito para ele que não era isso, mas aí eu ouvi outro dia alguém dizer o seguinte, que não quero ser coach, tá? Mas que é mais importante do que quem inspira é quem se inspira, né? Porque, por exemplo, eu fui aluna da professora Marita Redim, junto com centenas de alunas que passaram pelo curso de pedagogia da Unicinos em São Leopoldo. Mas será que todas perceberam a potência do jeito que eu percebi e foram influenciadas da maneira que eu fui também, né? Então, é um mérito meu ter esse interesse, assim como é um mérito de cada um de vocês e de todos nós que estamos aqui, continuar essa caminhada. E aí, esse movimento, cada vez que a gente lê, pequenas mudanças vão acontecendo dentro de nós, e eu acho que isso, aí voltando ali para o diálogo do livro, é o que foi fortalecido, né? Essas relações humanas, de encorajamento, de ver a escola como uma parte da sociedade e não a parte, né? Há tanto que eu já vi relatos que os pátios das escolas de Régio lembram muito as praças de Régio, né? Agora me fugiu o nome daquele negócio que sai água. Chafariz, com pequenas mostras, como se fossem museus. Então, eles fazem a escola ser, sim, uma parte integrante. E eu também já li isso nos relatos do Instituto Pickler, lá em Budapeste, né? Que as crianças fazem hora do chá e tal, que é do cotidiano deles, né? Então, e ainda aqui, eu até comentei, né? Quando me perguntar, como é que foi lá na escola? Né? Como que é a escola? Aí eu falei, bom, a escola é igual a todas as outras, porque quando a gente chega numa escola municipal, né, da região, todas elas são parecidas, porque elas não são, elas são escola. Tu sabe que é um outro lugar, não é uma parte da sociedade que se mistura. E aí, ao mesmo tempo, a gente já conversou também do que acontece com as escolas de educação infantil. Elas não foram pensadas para ser escola e elas foram adaptadas, e ainda assim a gente chega lá e sabe
que aquilo ali não é o normal. Isso aqui, bom, aqui é a escola, né? Mesmo que seja uma casa que foi adaptada, que colocaram um vaso menor, que colocaram isso, aquilo, aquele outro, ou que pintaram uma grade de cada cor, né? Que é uma coisa que me dá uma agonia. Então a gente sabe que é a escola, né? E sabe que não é exatamente como é a sociedade, não é parte integrante da sociedade, né? Gente, isso que tu falou, Led, me lembrou aquela coisa assim de você já deve ter ouvido falar que a pessoa viaja, uma pessoa, sei lá, em 1800 viaja no tempo e chega agora, né, em 2022, por exemplo, e vai numa escola, né, vai no shopping, acha estranho o escada rolante, elevador, as roupas, enfim, acha tudo estranho. Ele chega na escola e, tá, aqui eu tô me sentindo bem. E é parcialmente é isso e parcialmente é bem o que ela falou, de que por que as escolas, né, de uma forma geral aqui no Brasil, são prisões, assim, né? E tem uma escola aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, que tem uma placa, assim, na frente da escola, no chão, que fala, assim, que durante a ditadura brasileira, aquela escola, que já era escola antes, foi utilizada como presídio. Então, o que que a gente está dizendo, né? A, a arquitetura dessa escola ela é análoga a um presídio, né? E eu vou, né, cutucar os próprios autores, né? Ali a hora que ele coloca ali na 19, na terceira linha do último parágrafo da página. Essas questões e desafios já aprendemos devem sempre permear nossa curiosidade intelectual sobre os primeiros anos de aprendizagem. Conseguimos perceber a necessidade de criar um estilo de prática na sala de aula. E por que que eu sempre que eu leio sala de aula eu grifo assim? Porque quem é que disse que a educação se faz em sala de aula, né? E eu sendo primariamente da educação física, isso me cutuca de uma forma especial, porque o que que as crianças e adolescentes e adultos, infelizmente, têm na cabeça de que a gente aprende só quando a gente está sentado, só quando a gente está lendo, só quando a gente está... Alguém está dizendo para a gente o que tem que ser feito. E não é assim, a gente aprende de formas diversas, o nosso corpo aprende. E a hora que a criança, o adolescente, o adulto está sentado, o corpo dele não deixou de existir, está existindo ali, só que está domado, né, na escola, a hora que a pessoa está sentada. Então, e eu não estou, né, dizendo que o resto que a pessoa está falando não vale. Só estou dizendo esse asterisco, assim, de quem disse que a educação acontece na sala. Por que não acontece no pátio? Por que não acontece na rua? Por que não acontece na hora do recreio? Enfim, né, a gente de descolonizar esse nosso olhar de o aprender, o ambiente pedagógico, ele é o ambiente por si só, não só o momento em que o professor diz que é para aprender. Eu tive um professor que falava assim de que mais importante que o professor ensinar é o aluno aprender. Eu não sei se essa é uma frase dele ou de outra pessoa, mas eu lembro que quando ele falou me marcou tanto, sabe, de que eu tenho uma parte do trabalho que depende de mim, mas outra parte não depende de mim, né? Então, é uma construção. E falando em construção, agora que eu percebi assim de que no prefácio e na capa, né? A capa do livro, ela foi feita ali, ó, tem nos dados, foi para uma criança, desenho feito por crianças de 5 e 6 anos na Diana Preschool, em Reggio Emilia, na Itália. Isso. A capa do livro foi uma criança que fez esse boneco, criança de 5, 6 anos. No prefácio tem um desenho no lado, e o desenho tem a legenda, né? Eu penso sobre minha vida. Desenho realizado por criança de 5 anos na Diana School. E no comentários também, ao lado, né, tem o desenho. Discussões difíceis em zigue-zague, intricadas e importantes. Desenho realizado por criança de 5 anos na Diana School. Então, vocês olham, parece umas charges, sabe? E por que que a gente olha assim, essa própria minha fala de dizer parece uma charge significa que eu, infelizmente, não consigo visualizar nas crianças brasileiras com as quais eu tive contato esse tino. Nossa, eu consigo ver alguma coisa e representar e falar sobre isso. Existe, mas daqui a pouco o quanto que o professor está olhando para isso e valorizando, sabe? Quantas crianças de 5, 6 anos já fizeram desenhos, caricaturas, comentários sobre a sua vida e a gente tá, ok, que legal, né? É o que as crianças fazem, mas a hora que o professor, né, olha e dá o valor para isso,
Isso, nossa, eu achei tão legal que eu percebi agora, sabe, de que a hora que a gente se permite, as crianças conseguem muita coisa. É escutar genuinamente, né? E aí até aconteceu comigo semana passada, eu estava lendo um conto africano que falava sobre a origem do tambor. E aí o conto diz o seguinte, que um macaco se pendura na borda da lua e pula para dentro da lua. Né? Tá, enfim, estava lendo ali o conto, conversando com as crianças, e aí tem uma parte do conto que o macaco cai do espaço, né? Que ele está descendo e ele não podia tocar o tambor, que era um sinal de que ele tinha chegado, e ele não resiste e toca. E aí a lua escuta e corta a corda. E o macaco cai e se esborracha no chão. Aí uma criança sentada perto de mim levanta a mão, né? E eu, pode falar. E ele, mas isso não tem sentido, né, prof? Porque todo mundo sabe que no espaço não tem gravidade, só vácuo. E aí eu me deu vontade de rir, tá? Eu falei, sim, Vicente, é verdade isso que tu tá falando, mas isso é um conto, é uma lenda e tal, não sei o quê. Daí ele falou, eu sei, o conto são só mentiras que inventaram. Eu falei, não, na verdade não são mentiras, já que que ele trouxe esse conhecimento, eu falei, não, quando a gente lê uma lenda, ela foi inventada, ela começou a ser discutida quando não se sabia. Então não é uma mentira. Eles não sabiam que não tinha gravidade, que tinha vácuo, que não dava para cair do céu. Eles não sabiam disso, né? Hoje a gente sabe, mas quando foi dito ninguém sabia, era o que eles imaginavam. Daí ele, não, eu sei, prof, eu gostei do conto. Então, tipo, tá bom, pode contar. Tanto que ele se divertiu, ele riu, mas como eu digo, às vezes a gente menospreza a capacidade das crianças. E aí a professora do meu filho me contou também, que ela falou para eles, ai, peguem o lápis grafite, que ela queria dizer o lápis de escrever, né? E aí ele levantou a mão. Mas, prof, todos os lápis têm grafite. Então, as crianças, elas fazem essas falas e às vezes elas nos mostram, mas a gente está tão ocupado em naturalizar ou em fazer outra coisa, ou em preencher uma agenda, né, que a gente não enxerga essa potencialidade delas também. E Leide teve uma vez da telha, né? Como é que é? Eu não lembro. Ah, sim, essa história da telha também. Eu moro numa casa, né? Moro num bairro, numa vila, né? Enfim, periférica, e aqui tem casas. E aí eu estava trabalhando numa escola no centro de Porto Alegre, que praticamente não existe casa, só prédios, né? E aí estava começando a se armar, assim, não sei se vocês usam o termo também, se armar um temporal, né? Ia ter bastante chuva. E aí eu comentei com as crianças, eu não era professora delas, estava conversando com elas, que uma vez tinha chovido, pedras de gelo, tinha quebrado as telhas da minha casa, não sei o quê. Aí uma menina olha para mim, mas o que é telha? E aí, nessa hora, quando eu olho pela janela da escola, que eu vejo onde eu tô, aí eu me situo, né? E aí eu me dou conta que eles não faz parte do cotidiano deles, as telhas. E bem nessa época estava tendo a discussão sobre o livro didático na educação infantil, né? O livro traz uma realidade que não conversa com a realidade de todas as crianças, né? E eu mesma, numa realidade minha, de casa com telhado, não era a mesma realidade de uma criança com quem eu convivia diariamente. Né? Aí expliquei, daí ela falou para mim, eu já vi isso quando eu visitei não sei quem, né? Então, ela nem sabia o que era. E aí, a partir dessa troca de um diálogo corriqueiro, começou, daí que eu falei para a prof dela e tudo, e aí a prof começou, vou fazer um projeto sobre casa no campo e casa na cidade. Eu falei, mas acho que não é isso, né? Mas é justamente falar sobre o cotidiano, como eles enxergam, os meus gatos estão brigando, sobre os percursos que eles fazem, né? E a gente não precisa colocar um projetinho, né? O próprio livro fala no final do comentário, na página 20, ele dá uma atenção especial aos projetos. E eu lembro que uma vez, infelizmente faz muito tempo, eu não vou saber, mas eu li um material que falava sobre um projeto em Régio.
E a ideia de projeto deles não tem nada, eu tenho certeza que não tem nada a ver com a ideia que cada uma de nós tem de projetos. Porque, por exemplo, né, a maioria das escolas trabalha com projetos que têm início, meio e fim, datas pré-definidas, né? E aí eu até ouvi numa formação que eu participei, uma professora de rede falando que às vezes o projeto é um projeto ou dois durante o ano, porque ele é só um fio condutor. E a partir dele, várias outras possibilidades que acabam se distanciando e depois se reaproximando daquela ideia acontece. Né? E aqui a gente, infelizmente, tem, a Deise sempre fala, a Deise é uma professora que participa bastante com a gente, dos projetos estéreis, que não se conversam, não tem relação, né? Não existe nenhum fio condutor, nada que possa, pelo menos, relacionar um assunto com o outro. Né? E é engraçado, né, como essa questão de relatórios e projetos, ela vem de uma reivindicar, assim, de que a educação infantil, sim, tem coisas, acontecem coisas na educação infantil e elas podem ser documentadas e tal, mas é que nem ali eles colocam na 18, ali, nos Estados Unidos, o avanço na educação já foi poderoso, mas amplamente comprometido pelas escolas, cujos jardim de infância, em sua maior parte, sobrevivem apenas no nome. Então, daqui a pouco, quanto que a gente está utilizando de projetos enquanto nome, mas é de uma forma que nem a Leite falou, que a Deise fala, na questão estéreo, né? Tá, ok, é um projeto, mas... E eu entendo essa professora que a gente falou da telha, por exemplo. Daqui a pouco é uma demanda da coordenação, da direção, da supervisão, não sei o quê, de que ela tem que fazer um projeto. Então, a criança me fez uma pergunta, projeto. Ah, projeto. E daqui a pouco era isso, né? E eu fico pensando, assim, o quão ruim é, porque daqui a pouco essa escola quer ver no projeto uma coisa positiva, olha só o trabalho do professor, coisa boa, mas o professor tem que ficar todo em volta de projetos sem ter tempo para as crianças, sabe? Que não faz nenhum sentido. Na escola que a gente trabalhava, tinha a agenda das crianças. E daí, às vezes, tinha 10 crianças, e tinha que escrever agenda por agenda. Então, o tempo que eu poderia estar interagindo com as crianças, eu estava escrevendo agenda. Quando eu estava enquanto auxiliar da turma, eu interagia muito mais com as crianças do que quando eu comecei a ser professor. Sendo professor, eu tinha agenda para fazer, tinha que pensar em projeto para fazer, a documentação, enfim, tinha tanta coisa que estavam supervisionando o meu trabalho, que eu não conseguia interagir diretamente com as crianças, sabe? Que é o principal objetivo da questão. Enfim, quer falar alguma coisa, Leite? Não, eu só acho assim que o pessoal tá muito quieto, tá, gente? Vocês podem falar. Como a gente falou, né? Se vocês deixarem, eu e a Bernarda, a gente é meio matraca, assim, né? E querendo ou não, são poucas páginas, acho que foi bem tranquilo de ler, né? E é legal se vocês puderem trazer também seus relatos, seus apontamentos, porque eu mesma agora, essa fala do projeto era a última coisa que eu individualmente tinha para pontuar da minha leitura. Né? Não sei o Bernardo e vocês também. Eu tenho uma última, assim, que foi bem na última, né, na página 20 ali, né, o parágrafo ali começa, menciona esse tópico específico, os projetos, porque enquanto lia nas reflexões muito sinceras e cativantes de Loris Malaguzzi, pensei não apenas na história mais ampla da educação na infância. Né, marquei educação na infância, porque eu acho que foi no evento até da Zelo que uma professora falava sobre isso, de que ela não evitava de usar infantil, porque infantil virou um sinônimo de coisa, né, boba, assim, tu tem um comportamento muito infantil, fulano, né, tu falando isso para um adulto, tu tá falando que ele tem um comportamento ruim, inadequado, né, não sabe respeitar o espaço, enfim, algo do gênero. E eu botei assim de que daqui a pouco não sei se eu vou começar a usar, mas quem sabe sim, ao invés de usar educação infantil, falar educação na infância, educação da infância, quem sabe da infância seja melhor. Enfim, e é simbólico, sabe? Que nem
eu falei a questão do sala de aula. Eu entendo a hora que eu vejo um livro que diz assim, sei lá, revolução na sala de aula, que nem eu já vi algo do gênero, e eu entendi que a pessoa está falando de revolução na educação. Mas por que ela escolheu sala de aula? E, né, isso tem uma carga, que nem a função, quando a gente está lendo, já teve grupos no Alba aqui, que eram livros mais antigos, e estava dizendo assim, pessoas, como é que é, de PCDs, Pessoas especiais. pessoas especiais ou deficientes, assim, pessoas, sabe, uma nomenclatura que está enraizada muitas vezes em preconceito, ou uma história que não, a gente tem que tentar olhar para essas coisas de uma forma mais crítica. E quando eu falo isso, que nem eu disse, não estou dizendo que o texto é ruim porque tem esse termo, mas é pensar para a gente, porque daqui a pouco a gente está tão acostumado assim, vamos fazer uma proposta, vamos. Daí a gente vai automaticamente para a sala, para a sala, para a sala. E eu entendo, né? A boa parte do grupo aqui trabalha com berçário, é uma dinâmica diferente. Estou fazendo uma sala que as crianças já conhecem, fazendo espaço aberto, por exemplo. Não estou dizendo que seja a mesma coisa, mas as crianças podem aprender muito fora. Hoje, por exemplo, a gente saiu da sala e foi para a área coberta da escola, e as crianças começaram a subir bebês, assim, começaram a tentar subir no escorrega que tem. Tipo, não foi planejado aquilo ali, mas na hora que a gente possibilita que as crianças se explorem o espaço de uma forma mais ampla, de uma forma mais livre, eles vão construir conhecimentos em si, né, por eles mesmos. Não precisa eu dizer, pessoal, agora vou botar esse escorrega aqui no meio e vocês vão interagir com eles. Não, eles vão interagir de uma forma mais livre, né? Então tem muito conhecimento e possibilidade de aprendizagem em ambientes que não a sala de aula, sabe? Essa é a provocação. Eu acho que essa provocação do educação na infância, educação da infância, ao invés de educação infantil, é uma reflexão válida, sabe? De o quanto que a educação infantil ela tem esse nome porque é com crianças e o quanto é porque é uma educação mais, tipo, bobinha, sabe? E sei lá, eu acho que vale dessa reflexão. Mas isso que tu falou, Bernardo, me lembrou um fato que uma amiga minha compartilhou comigo da escola que ela trabalha, de como a gente tem a necessidade de encurtar os processos, né? Que a escola sugeriu, ela trabalha num berçário também, e a escola sugeriu que fizesse cesto dos tesouros, né? Mas acontece que o berçário que ela trabalha não é de bebês bem pequenos, né? São bebês já de mais de 1 ano, que já não é recomendado trabalhar com seus tesouros. E aí, para complementar a situação, a coordenadora pedagógica dela queria que ela dissesse para as crianças, por exemplo, olha aqui esse copo, vamos colocar isso aqui dentro, não sei o quê. Por quê? Porque ela queria que as crianças tivessem a mesma postura investigadora, que as crianças que ela vê nos livros e tudo mais, nos vídeos de Régio e tal. Mas isso é um processo. É claro que na primeira vez, eu sempre compartilho, a primeira vez que eu levei um retroprojetor para um berçário na escola que eu trabalhava. A primeira coisa que as crianças fizeram, os bebês, foi querer mexer no fio. Depois elas queriam mexer na luz que saía do projetor. E só depois, lá pela 5ª vez que eu levei o projetor, que elas começaram a se dar conta que tinha uma imagem que podia interagir com ela sendo projetada, que existia um som ambiente, porque no começo elas estavam interessadas por aquele material diferente. O que é isso que está aqui na sala agora, né? Mesmo que todo o resto não importava. Então, para uma criança se dar conta de quando se faz uma experiência de brincar heurístico ou bandeja de experimentação, ela tem que viver aquilo, o que a gente falou, essa continuidade. Ela tem que ter várias vivências, não vai ser na primeira vez. E eu não preciso, isso é infantilizar, que é o que a gente diz, menosprezar a capacidade da criança, né? Como se ela não fosse capaz de um dia por si só se dar conta que ela pode colocar a borracha dentro do copo. Ela pode, se ela tiver tempo, se ela não tiver uma coordenadora lá cutucando e dizendo o que é para ela fazer, ela vai fazer. Quando for do interesse dela fazer. E aí, essa fala do Bernardo sobre o infantil,
é isso, é como a gente fala pré-escola, como se a escola de educação infantil, ela vem antes, ela não é escola, ela é pré. Assim como a pré-história é de antes da aquisição da linguagem, da escrita, do símbolo. Então, são coisas para a gente ir pensando como a gente vai carregando esses pesos linguísticos também, né? Hoje mesmo, né? A minha vivência, meu primeiro dia, as professoras falaram, quando que é a tua RAI, quando que é a tua RALI, não sei o que, eu nem sei o que é isso. Eu falei, gente, eu nem sei o que é RAI, rola e tudo mais. Vocês vão ter que me dizer no primeiro dia. Né? É uma linguagem comum e que todo mundo sabe ali, mas eu não sei, eu tô chegando agora, né? E com certeza tu vai entender muito melhor a partir do momento que começar a vivenciar isso e fizer sentido, do que só uma pessoa dizer, RAI é regulamento de autoridade estadual, sei lá, né? Lógico, né? O professor está ali para auxiliar esse processo, mas acreditar que a criança consiga fazer por si só não nos tira o nosso protagonismo ali também, né? Então, é dessa relação. Acho que se ninguém mais tiver algo a comentar, a gente pode ir encerrando. Eu vou retomar o que a gente falou no início, né, de que a ideia desses grupos é que sejam grupos de estudo. Então, eu e a Lede, a gente vai ler, então vai ter momentos que a gente vai concordar, vai discordar, e a gente convida para que vocês também, né, façam isso. Acho, não concordo, façam relações com a escola de vocês, é um espaço de diálogo aberto para a gente poder conversar e construir coletivamente. Eu vou parar a gravação, eu acho, para a gente fazer combinados, que daí só facilita na hora do Bernardo colocar a gravação também lá no YouTube. Peraí.